E a paz do Senhor, irmãos. Feche os seus olhos, Senhor. Usa-me não por causa de mim, mas apesar de mim, ó Deus. Eu preciso da Tua graça, a Tua igreja também, ó Deus. Portanto, nós clamamos para que, Senhor, a ação do Teu Espírito seja relevante em nossas vidas. E venha, Senhor, os frutos glorificarem a Ti. Nós oramos dependendo do Senhor. Abençoa aqui a cada um e os que estão nos seus lares também através das redes sociais, Pai. Nós oramos para que cada um de nós seja atingido, Deus, pelo Teu querer e a revelação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nesse tema, queridos, nós estamos na expectativa de poder, cada um naquilo que em seu coração toca, em seu coração arde, um dom específico, ou aprendizado, ou um dom pelo qual você já esteja clamando, ou os dons pelos quais você esteja clamando. Porque a orientação bíblica é que venhamos buscar os dons, os melhores dons. Essa é a recomendação bíblica na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, no último versículo. Procurai com zelo os melhores dons. Então, não é só um dom. Talvez você clame por um, mas a recomendação é que você venha clamar por mais. Que você seja abundante nos dons espirituais. E talvez esta expectativa pelo dom que você já clama, ou vai passar a clamar, porque está ainda conhecendo, está principiando a sua fé cristã e o conhecimento bíblico. Então, nesse tempo de expectativa, nós queremos começar hoje, embasando. Eu não vou falar especificamente sobre um dom espiritual. Talvez eu passe por alguns aqui, mas esse não é o sentido de hoje, porque temos aí as ministrações divididas, já classificadas para esse tempo deste mês. Então o que queremos trazer é o embasamento, a base para aquilo que nós precisamos atentar, naquilo que clamamos e pedimos e desejamos. E o que nós desejamos como crentes, como fiéis ao Senhor Jesus Cristo, na área do dom espiritual ou dos dons espirituais. Antes disso, nós precisamos primeiro ser, para depois fazer. A orientação bíblica em todos os sentidos primeiro, seja guiado pelo Espírito, seja cheio do Espírito, ande no poder do Espírito, olhe na unção do Espírito. Todo o ensino bíblico está orientado em direção e em ser encharcado e cheio do Espírito. Portanto, opere no poder do Espírito, pregue no poder do Espírito, seja guiado pelo Espírito, ande no Espírito. Tudo está voltado a ser pleno do Espírito Santo. E quem deseja isso, levanta a sua mão. Oh glória! Então ore ao Senhor e peça: Deus, eu quero mais do Teu Espírito. Aleluia, eu quero mais desta unção que promove em mim unidade, que me faz ser primeiro para depois eu fazer no poder do Espírito. Oh glória, ouça, Senhor, o clamor da Tua igreja aqui e no seu lar através das redes sociais, Pai, em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Abre a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Esta palavra, essa base para esse início é mais instrutiva, não é? Haverá um momento, como o pastor Ednei disse, de clamor, não é? De buscar a ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar convictos, entendidos, esclarecidos naquilo que propomos viver a vida cristã. Você propõe viver uma vida cristã de crescimento. Então precisa o quê? Esclarecimento. Precisa base. Precisa abertura a cada dia do entendimento daquilo que se propõe. Quantos querem o dom espiritual, mas estão com a motivação errada? É para ser profeta e para ser visto. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente.
E uma das coisas mais perigosas, e uma das coisas que mais bloqueia também as pessoas, devido ao temor que tem, muitas vezes, esta pessoa, Deus está concedendo o batismo até no Espírito Santo, ou o dom de variedade de línguas, e esta pessoa está limitada em si, exatamente porque não tem a madureza em saber que, ao ser manifesto a evidência do batismo ou do dom na vida dela, ela estará também em certa evidência, sim. E esta pessoa, quantas vezes ela se retrai e diz assim: não é para eu aparecer, então por não ser eu aparecer, eu vou vedar, eu vou distanciar disso. E isso é um outro problema. O problema é que a pessoa se retrai, porque ela sabe que não é para a glória dela, e também o problema da pessoa que quer sobressair por uma imaturidade ainda, e receber a manifestação e a ação de Deus. E uma das coisas que nós precisamos estar atentos, vamos à palavra de Deus, que é a essência, amém? Quem achou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, de 1 ao 7, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu quero me ater a isto. Repete comigo aí. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas eu vou até o versículo 11. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Manifestação do Espírito dada a cada um para o que for útil. Irmãos, para ter utilidade, é necessário antes receber o dom. E para receber o dom, é antes necessário ser. E o ser tem a ver com viver a vida cristã. O ser tem a ver com essência da vida cristã. Para que venhamos receber é necessário ser. Mas não é o ser do ego. A Bíblia classifica o ego-emi, que é o eu sou, esse é de Deus, o eu sou de Deus. Mas o nosso eu sou, ele é perigoso. Mas é necessário ser. Isaías, ele diz sobre o eu, que nasceu, o eu inflado pelo egoísmo, não é?
E o pecado e a rebelião nasce pelo coração de Satanás lá na presença de Deus. O seu eu, ele quis ser o ego emi, o eu sou. Ele quis se colocar no lugar de Deus. Ele disse assim: subirei acima das estrelas do céu, ao monte santo, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso porque ele não era semelhante ao Altíssimo. E a rebelião, ela começa a partir desse inflar do seu eu. Ele quis ser e foi expulso porque, em vez de ele viver a adoração e viver aquilo pelo qual ele fora criado, ele se inflou no desejo de ser aquilo que ele não era, semelhante ao Altíssimo. E daí começa toda a existência de uma guerra universal. Daí começa essa grande caminhada, e aquilo pelo que Jesus veio já na presciência, antes que isso acontecesse, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, para resgatar o homem nesta guerra particular do eu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, e nós entramos nesta guerra, pelo pecado através de Adão e através de Eva. Nós entramos nesta guerra, mas não sendo ao mesmo nível de Satanás, de Lúcifer, que não era semelhante a Deus e queria ser semelhante a Deus. Nós entramos já numa situação acima, porque olha só, quando Deus nos faz, Ele faz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós já éramos semelhantes a Deus, aquilo que o grande arqui-inimigo das nossas almas quis ser. Ele quis ser semelhante. Mas Deus, quando vem e nos cria, Ele nos faz o que é semelhantes a Ele. Daí esse ódio, daí essa guerra, daí também um plano. E nós estamos nesse plano maravilhoso, meus irmãos. Nós olhamos muitas vezes para a queda, nós olhamos muitas vezes para a rebelião de Satanás, e sem entendimento das Escrituras, queremos muitas vezes trilhar e até andamos, quando não temos Cristo Jesus, andamos na visão do inimigo das nossas almas, e o que ele implanta nas pessoas do mundo, ele implanta a visão assim: olha, Deus é soberano, e se Ele não quisesse, o mal não existia, logo Ele poderia ter impedido que Lúcifer fosse criado, que o mal e o pecado existisse. Deus é culpado. Essa é a visão que Satanás cria, porque ele, na sua inveja e na guerra que ele faz contra a humanidade, ele vê aqueles que são semelhantes ao Senhor, foram feitos semelhantes a Deus, e ele, não sendo, a sua inveja, que desde o princípio era contra Deus, também se faz contra a sua criatura, o homem, e a guerra continua. E ele trabalha muito nessa área do ser. Nós devemos pedir misericórdia a Deus, porque até mesmo quando estamos pregando, muitas vezes queremos ser o the best, queremos ser o quê? O melhor. Muitas vezes, talvez não em essência, mas em sugestões, porque a carne sugere ao homem, à mulher, no seu ser, ir além daquilo que deve ser. E aí que entra a essência maravilhosa, porque quando nós estamos debaixo da ação de Deus e começamos a entender que Ele nos separa para aquilo que for útil, para aquilo que é para o corpo, para aquilo que é agradável, quando nós estamos debaixo desta essência, nós começamos a operar no poder do Espírito. Agora não sou mais eu, agora não é mais você, agora é aquele que age por meio de nós,
nós. Agora é aquele que é glorificado. Agora é aquele que te usa e me usa apenas como instrumento. Ele é poderoso para te manter de pé, meu irmão, minha irmã, e a sua vida cristã ser vivida debaixo de um ser de Deus, de ser cristão, de ser submisso, de ser alguém guiado pelo Espírito. Quem quer isso, levanta a sua mão, aleluia. Oh Senhor, nós queremos isto. Nós queremos a ação do Teu Espírito para o que for útil. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Aqui está uma igreja que, Senhor, mais e mais quer se submeter à ação do Teu Espírito. E, Senhor, nós nos submetemos esta noite à ação plena desta espada que corta lá e cá, e que nivela a nossa vida de uma forma tal que podemos dizer: somos um em Ti, Jesus. Aleluia! Você é um em Deus. Nós somos um no Espírito. Todos os dons são dados para o quê? Edificação. Para estarmos entrelaçados uns com os outros. Para estarmos crescidos uns com os outros no poder do Espírito. Para desenvolvermos uma obra debaixo da operação do Espírito Santo. Irmãos, por isso que é perigoso quando nós somos colocados para fazer algo na casa do Senhor e nós começarmos a esquecer que dependemos de Deus e um dos outros. Há 5 anos atrás, nós estávamos num congresso aqui de homens. E aquele congresso, o tema era Tempo de uma nova história. Tempo de uma nova história. Eu lembro-me que debaixo daquela luta de fazer o congresso, houve dentro do, vamos dizer, do grupo em que nós estávamos fazendo, porque não era só o ministério dos homens, houve opiniões divergentes do outro lado. E aí eu digo uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter discernimento espiritual. E eu aprendi naquilo. Porque muitas vezes nós podemos discordar um dos outros, numa situação, às vezes enfileirados no trabalho, fazendo a obra de Deus, na guerra em que nós estamos, e por alguma situação, evidência de alguma dificuldade, em vez de apontarmos a arma para o inimigo, a gente vira a arma para o outro, às vezes nem por raiva, e nem por diretividade, mas por insanidade talvez, ou por uma loucura parcial, não é? Uma ira, não é? Uma situação, um descuido. O soldado às vezes está na guerra e está com a arma assim. Ele vai apresentar a arma, ele apresenta a arma assim, não é? Incontinência. Mas às vezes, essa arma, em vez de estar virado para um lado infinito, está, né, por descuido, virou para o outro. E eu lembro-me que houve, nessa situação, algumas discordâncias. Do que eu não quero dizer detalhes aqui, não vou dizer esses detalhes. E nessa discordância, não que a pessoa, ou as pessoas que falaram algo estivesse sendo endemoniado ou usado diretamente pelo inimigo. Mas houve uma situação de discordância. E até ali foi resolvido na conversa, olha só. Por isso a necessidade de corpo.
Mas no reino do Espírito foi descortinado. E eu estava aqui nesse púlpito, quando o pregador que veio do Rio de Janeiro, e usado por Deus, ele me abraçou, e ao falar de algumas coisas particulares, porque eu ainda não sabia de algumas coisas da minha vida particular, e Deus, antes de ser revelado pessoalmente, por boca, Deus usou e falou algumas coisas da minha vida, do meu relacionamento, o que estava ocorrendo, e abraçado ali, onde está, do lado do pastor Dinei, onde eu fico ali. Aliás, eu estava cá, o senhor colocou a galera para cá, e estava o diácono Joel do outro lado, e ele me abraçou, e ele disse assim: olha, uma caravana do inferno se levantou contra este congresso, mas eu o impedi. E ali que eu pude entender, não é porque nós tivemos conflitos e situações e foi resolvido, que Satanás ganhou, ou que Satanás conseguiu fazer o seu objetivo. Não, a mão do Senhor entrou antes, e ele impediu que a caravana, olha só, caravana do inferno, não se subestima ao seu inimigo. Quando diz algo se levantou contra ti, mas quando se diz uma caravana, isso quer dizer, há um aglomerado, há um complô espiritual, é mais pesado, e eu quero te dizer, Deus impediu, por isso foi resolvido, e eu não podia olhar para aqueles irmãos do qual houve aquela situação, como alguém anátema, como se diz aqui, olha, a palavra de Deus diz assim: ninguém diz pelo Espírito que Jesus é maldito. Eu também não podia olhar aqueles irmãos porque teve um problema com o maldito. Não, foi resolvido, e nós fomos juntos livres da caravana do inferno. Aleluia! Porque é o corpo. E eu estou falando isso exatamente porque o inimigo das nossas almas, ele quer trabalhar no ser. Sempre ele quer atingir o seu ser. E quando eu digo o seu ser, não estou dizendo em primeira instância a sua pessoa, mas ele está querendo atingir quem você é em Deus, o seu ser em Deus. Oh, aleluias! Quem quer que a espada do Espírito te toque aqui esta noite, com o propósito que ela tem? Aleluia! Oh, o Espírito do Senhor, e esta palavra é viva e eficaz, e ela toca profundamente em nossa vida. Deixa o Espírito tocar. Deixa a espada tocar. Oh, aleluia. Ora mais um pouquinho. Sem oração não tem vitória. Ora mais um pouquinho aí. Fecha os seus olhos. Ora. Peça, clame. Diga: Senhor, me prepara para os dons. Me prepara para eu receber. Se você não é batizado, diga: Senhor, me prepara para eu falar em línguas. Se você já fala em línguas, me prepara para interpretar. Se você já interpreta, Deus me prepara para os melhores dons. Peça. Eu subi, carabachei. Deus de misericórdia. Oh, Espírito Santo, que distribui a cada um como quer. Oh, distribui, Senhor, gozo na alma agora. Senhor, gozo na alma, alegria. Erevá sobre Alabarabai. Alegria do Espírito. Alegria, Senhor, dá-nos gozo na nossa alma. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Irmãos, uma das coisas na vida do crente, se ele não transbordar na alegria do Espírito, ele não consegue avançar. Tudo está entonado, tudo está ligado a regozijar sempre no Senhor. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos, mais uma vez digo, regozijai-vos no Senhor.
Até para ser batizado com o Espírito Santo, preocupação atrapalha, sabia? Preocupação não com os outros problemas da vida, é com aquilo. A pessoa fica preocupada demais. E há quem fica preocupado até em dizer assim, não, tenho medo porque o diabo pode me usar e enrolar minha língua. Que é isso? Exatamente sobre isso e sobre os dons espirituais, porque ser batizado do Espírito Santo é evidência, é uma coisa, e ter o dom de línguas é outras. Nós estamos falando, iniciando para os dons espirituais, mas eu quero te dizer que tudo começa pelo batismo no Espírito Santo. Precisamos estar revestidos de poder, transbordantes do Espírito Santo, e para transbordar e receber de Deus, é necessário que se regozijar, buscar, despreocupa, meu irmão, apenas busca no teu Deus, aleluia, busca no teu Senhor, tira a preocupação, lança fora, lança fora isso. Preocupação impede, irmãos, uma pessoa preocupada, ela não se for em caso de falar, e ela estiver aprendendo um idioma, seja inglês, ou até mesmo português, se ela for uma criança aprendendo, se ela ficar preocupada, nem a própria língua ela consegue falar. Tem que se lançar, e se lançar em Deus é confiar, e quem confia descansa, aleluia. Quem confia descansa. Eu não posso confiar um valor ao evangelista Firmino para entregar ao pastor Fábio, se eu ficar desconfiado. Se eu confiei a ele, de fato confiei, então meu coração descansou, vai chegar na mão do pastor Fábio integramente aquele valor. Então quem confia descansa. Será que a preocupação tem sido na sua vida, nesta área, o impedimento para você transbordar? A gente que até recebe o batismo no Espírito Santo e se bloqueia. Aconteceu isso comigo. Lembro-me que em 1979 a 80, quando eu já falo isso, já lembro do pastor rindo da minha cara. Velhinho. 50 mesmo, foi quarta-feira retrasada, aleluia. 79 a 80, eu lembro-me que Minas Gerais estava debaixo de já mais de mês de chuvas torrenciais, estava tudo alagado. E naquele tempo a gente, principalmente assembleano, não tinha televisão, era rádio, né? Era Record, Rádio Record, Tupi, aquela coisa toda, né? Marambaia, que é da época já do Firmino, que é mais velho. Aprendi com meu avô, esse nome, Marambaia, viu? Olha lá, ele lembrou, Marambaia. Então, eu lembro-me que a informação chegava e eu, por volta dos meus 8, 9 anos de idade, nós na oração de manhã, onde se lia um trecho da palavra de Deus que estava no rodapé da revista bíblica dominical, segunda, terça, quarta, quinta, até hoje tem, sexta, sábado, né? A leitura era lida todos os dias, meu pai sentava e a gente ia orar e clamar ao Senhor, mas naquele dia em especial havia um clamor por Minas Gerais, estava preocupando todo o Brasil, muitas mortes, enchentes, casas perdidas, muita coisa. E com isso a doença também que vinha, leptospirose, situações alarmantes estavam acontecendo. E lembro-me que naquela manhã nós clamamos ao Senhor para que Deus fizesse a oração, era assim: Senhor, faz o sol brilhar em Minas Gerais. Era isso que eu lembrava, porque o sol não brilhava já há mais de mês. Isso era cedo. Mas lembro-me que eu e minha irmã, das 5 mulheres, ela a mais nova, a Ruth. E eu dos homens, o mais novo. Nós 2 caçulas, nós, naquele clamor e naquela oração, nós fomos batizados com o Espírito Santo naquela manhã. Oh, irmãos, coisa gloriosa. É você poder ver
história do cuidado de Deus através de uma família cristã. Esse valor, quantas vezes o pastor Ednei diz aqui, que a gente valoriza às vezes o testemunho, que são bonitos e maravilhosos, pessoas, né, que serviram a Satanás e se converteram. Mas esse valor do nascer ali, da misericórdia do Senhor por sobre a minha vida, de ser filho de crentes em Jesus, desde o ventre. E naquela manhã, irmãos, algo que eu passei como experiência na minha vida cristã foi exatamente que eu fui batizado com o Espírito Santo, e naquela evidência, as línguas, meu pai como um pastor, minha mãe, todos ouviram eu falar em línguas, e eu como garotinho, ouvi minha irmã falar em línguas, e eu senti algo sobrenatural. Era como se eu estivesse no espaço sideral sem gravidade, e o meu corpo rodasse. Cada um tem uma experiência, e a evidência é falar línguas. Fui batizado como criança, mas dali para frente não falei mais, me bloqueei. Aquela sensação gloriosa e aquela liberdade foi maravilhosa. Me encheu de graça para cantar mais na igreja, para ajudar na evangelização. Eu já naquela idade eu dirigia o conjunto, irmãos, até hoje eu sou destonado. Eu não canto que atravesso todo mundo aqui na música, né? Tem que ser profissional para conseguir fazer alguma coisa para, né? Imagina quando eu era criança, pior ainda. Mas dirigia o conjunto. Tem uma foto que até está perdida, não sei onde está, nos meus familiares. Estava lá eu dirigindo. E aquele grupo de crianças, de mais de 20 crianças, cantando e adorando o Senhor. E eu lembro, irmãos, que alegria maior que essa não aconteceu na minha vida. Gozo não aconteceu. Houve coisas similares. Lembro-me que pela primeira vez eu andei de bicicleta aos meus 13, 14 anos. E era para liberdade, assim, pode ir de bicicleta. E aí eu peguei a bicicleta do meu irmão e saí de um bairro para o outro, cerca de uns 5 quilômetros, e fui buscar o número do INSS para minha mãe ser atendida, mas de madrugada, porque ela falou assim: vai garoto, né? Levanta de madrugada e vai, 5 horas da manhã. Eu lembro-me que eu peguei aquela bicicleta e quando eu descia na velocidade, o prazer de poder ter a liberdade de autonomia, de sair na bicicleta, o sol ainda nascendo e eu naquela estrada de barro descendo naquela velocidade, com alegria e aquela adrenalina e o coração batendo forte. Sabe quando você tem alegria de algo novo? Aquilo foi maravilhoso, mas não chegou aos pés do gozo que eu tive na presença do Senhor aos 9 anos, quando Ele me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! A necessidade de ser como criança, a necessidade de transbordar, tira a preocupação fora, transborda na presença do Senhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, está aqui, ou está ouvindo através das redes sociais e quer ser batizado, em nome de Jesus, procura ser, e ao ser alguém que busca, ser alguém que clama, ser alguém que está sedento, ser alguém que zela por isso, oh aleluia, despreocupa e comece a transbordar no Senhor. Deixa a alegria fluir do teu coração. O segredo não é chave, não é mistério, é a palavra que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Tem que haver gozo. O inimigo da nossa alma está procurando então trabalhar no ser. Como eu disse, aquilo que você é em Deus. A guerra espiritual é o ser. Porque no ser está o centro. Quando eu digo eu, o meu eu está centrado o quê?
Na alma, em quem eu decido, onde estão as vontades, a volição. A volição é a capacidade de escolha, está na alma. E Satanás muitas vezes combate contra a alma. Ele combate através da carne, porque a carne vai combatendo o espírito através dos sentimentos, através das decisões. É no coração e no seu eu que Satanás quer tomar espaço. É no seu eu que o inimigo da sua alma quer inflar. É no seu eu, ele dominando e tirando Jesus do trono do seu coração e colocando este eu. Exatamente, ele faz aquilo que ele queria fazer com Deus lá na eternidade. Ele queria sentar no trono e ser maior que o Altíssimo. Quem está captando diz amém. E é aí que ele luta. É no ser que ele quer agir. É no ser que ele quer atingir e destruir. Quando a nossa alma está casada com a carne, ela não ouve o Espírito. Porque o Espírito de Deus trabalha diretamente no nosso espírito. A necessidade desse casamento, sabe? Entre o espírito e a alma. A nossa vontade, o nosso eu, as nossas decisões precisam estar ligado ao Espírito vivificado pelo Espírito Santo. E quando nós estamos voltados para o Espírito, as coisas da carne que combatem contra a alma e o Espírito começam a ficar submissas de fora. Não tem o poder e autoridade. A carne não se converte, mas eu quero te dizer, ela pode ficar submissa à ação e à autoridade do Espírito de Deus no nosso espírito, gerando na nossa vontade e no nosso ser a vontade de Deus, o querer do Altíssimo. Aleluia! Em nome de Jesus, diga ao Espírito Santo para agir mais e mais no teu espírito, na sua alma. Clame ao Senhor, regozije esta alma, regozije esse seu ser em Deus, regozije no Espírito Santo. Aqui está um ponto inicial de esclarecimento sobre estas coisas, sobre os dons espirituais para recebermos do Senhor, para buscarmos no Senhor. Mas eu quero te dizer aqui esta noite, o Senhor pode batizar, o Senhor já pode estar lhe entregando o dom espiritual necessário, a conforme o Espírito quer. Mas eu quero te dizer, este ser tem que estar envolvido em uma vontade sequiosa de receber. Por isso tem a ver com o ser, e o ser não tem simplesmente a ver com estar aqui. Aqui é apenas resultado desse ser no dia a dia. Portanto, meus irmãos, meu querido, minha querida, orar e clamar ao Senhor em casa, dar tempo ao relacionamento com Ele através da oração da palavra, é necessário da consagração, lá no particular, lá no seu lugar, da individualidade, no seu lugar do ser, do teu ser em Deus. Aleluia. E o Espírito Santo está chamando a igreja nesse tempo. O Espírito está chamando a igreja nesse tempo. O Espírito está chamando a igreja nesse tempo. O Espírito está chamando a igreja neste tempo. Entra mais na comunhão, entra mais no mistério profundo comigo, diz o Senhor. Xaraio bandaraba sobradará. Oh, fica de pé em nome de Jesus.
é dado para o que for útil. Para ser útil é necessário ser. E para fazer é necessário ser antes. E a recomendação bíblica está aqui no começo. Porque os irmãos aos Coríntios estavam assim: olha, será que alguém pode falar em línguas estranhas e está maldizendo a Deus e dizendo Deus é anátema, Deus é maldito? E era o medo de alguns, como há no tempo de hoje, conforme eu disse, o medo que a pessoa tem de dizer: alguma coisa para tomar minha língua e eu não estou falando de Deus. Repreende esse mal, porque o apóstolo Paulo, ele traz exatamente aos Coríntios, ele diz: olha, ninguém que está em Deus, ninguém que é em Deus, aquele que é de Deus, ele fala pelo Espírito de Deus. E se alguém fala em mistério no Espírito, e está bendizendo ao Cordeiro, está dizendo que Jesus é Senhor. Alevai a sobidarabandaio. Levanta suas mãos e começa a dizer que Jesus é Senhor aí. Se você tem mistério de Deus, fala com teu Deus. Se for tocado, se sentir, fala com Deus em línguas, não por sugestão, é mais pela ação desta presença gloriosa aqui esta noite. Oh, presença gloriosa, invade, Senhor, nos lares agora também, a presença gloriosa. Toma posse da presença de Deus. Oh, como é bom sentir o Senhor. Aleluia. Sereba xarabarabadarabas. Sereba xubedarai. Suas mãos a Ele. Oh, sopra assim, Senhor. Oh, aleluia. Esta noite